Expedição Rios do Brasil, nas águas do Pitangui. De onde vem a água que bebemos? Como ela é tratada? Qual caminho percorre até nossas casas? E o que podemos fazer para preservá-la? É o rio Pitangui que abastece os mais de 300 mil habitantes de Ponta Grossa com água. Ele surge em meio às propriedades rurais do distrito de Abapã, em Castro, e percorre 150 quilômetros até o encontro com o rio Tibagi. O município de Carambeí também é banhado por suas águas. Apesar de sua expressão regional, o rio Pitangui ainda é pouco conhecido. As nascentes. A principal nascente do rio Pitangui fica no primeiro Planalto Paranaense, na face norte do Morro do Mastro. Nos primeiros 37 quilômetros, ainda é possível encontrar uma mata ciliar bem preservada, embora ameaçada pela agricultura. O rio corre em um pequeno cânion até entrar em um vale aberto. O visual é belíssimo e as águas são cristalinas. As árvores e a vegetação se curvam diante do rio. É como se formassem uma verdadeira rede de proteção que tenta preservar sua própria fonte de existência. Pitangui significa Rio de Águas Vermelhas, em Tupi-Guarani. O nome é uma referência às pitangueiras que existiam na região e tingiam as águas de vermelho ao derrubarem seus frutos. Chegando em Ponta Grossa em 1949, logo descobrimos as belezas existentes no município. Entre elas, destacava-se o rio Pitangui. E procuramos saber a razão desse nome. Quando tivemos a oportunidade de conversar com o Dr. Fariz Micaeli, um estudioso da língua tupi-guarani, que nos esclarecia dizendo que era em consequência das águas vermelhas do rio, resultado da queda da pitanga sobre o rio e que coloria a água de um vermelho muito vistoso, muito bonito, e que os índios então passaram a chamar de Pitangui, Rio das Águas Vermelhas. O avanço da agricultura. Não é preciso navegar muito para perceber que a agricultura avança em direção ao Pitangui. Plantações de milho e soja abrem clarões e invadem a mata ciliar. Empobrecido, o solo começa a dar origem a vossorocas e sofre assoramentos. O uso de agrotóxicos é outro motivo de preocupação, pois a chuva carrega os poluentes até o rio. O rio Pitangui é um dos rios mais importantes aí para a cidade de Ponta Grossa, porque é da onde vem a água para a cidade, né? 100% da água das nossas torneiras vem do rio Pitangui. E a qualidade da água, dessa água, ela está diretamente ligada com a forma como os recursos naturais são manejados ao longo da bacia do rio Pitangui, ou seja, todos os rios que drenam, que correm para o rio Pitangui, são importantes para a manutenção dessa qualidade. E nós temos, tendo cada vez mais um uso cada vez mais intensivo das terras, através da agricultura, através do reflorestamento, através da criação de animais nessa bacia hidrográfica, e isso afeta de maneira significativa a qualidade da água. Hoje, em torno de 70% da bacia ela é cultivada, ela é usada para uma finalidade econômica, e cerca de 30% ela tem um uso, ela guarda resquícios da vegetação natural. Esses 30% garante uma qualidade de água, os outros 70% contribuem para a contaminação. Então é fundamental que a bacia do Pitangui passe por um processo de recuperação, por um planejamento, onde nós possamos valorizar a recuperação, a vegetação ciliar, a mata nativa, os campos úmidos, as várzeas, porque é isso que garante, primeiro, quantidade de água e qualidade de água. Se nós não tomarmos essa iniciativa, se a cidade, a comunidade não prestar atenção nisso, com o tempo, daqui a 10, 15, 20 anos, a qualidade dessa água vai deteriorar, nós vamos perder qualidade e isso vai ter consequências muito sérias para a qualidade, para a quantidade e, obviamente, para a saúde da população. O corpo humano, 70% é água, então é fundamental que a origem dessa água esteja preservada. Fauna e flora. Em alguns trechos do Pitangui,
A mata ciliar é fechada e extensa. Os capões de araucárias são uma pequena lembrança do que foi a região. Durante a expedição, foi possível observar apenas poucos exemplares de biguás e jaçanãs brincando sobre a água. Das capivaras, lontras, antes comuns na região, não vimos nenhum rastro. O represamento do Pitangui. O rio Pitangui foi represado em 1929 para a geração de energia elétrica. Existem duas represas, uma formando o alagado e a outra formando a hidrelétrica Pitangui, segunda mais antiga do Paraná. Cerca de 40% da água de Ponta Grossa é coletada pela Sanepar, no alagado. O restante do abastecimento vem do próprio Pitangui, logo após as barragens da represa. O tratamento de água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água para torná-la potável. Em uma estação de tratamento, o processo ocorre em etapas. Durante o processo são realizadas inúmeras análises para garantir a qualidade da água conforme especifica o Ministério da Saúde. Aqui, no laboratório da Estação de Tratamento de Água de Ponta Grossa, são realizadas análises bacteriológicas, hidrobiológicas e físico-química da água, desde o manancial até a residência da população, para assegurar a potabilidade. O turismo na bacia do Pitangui. O Pitangui tem potencial para o turismo de aventura, como rafting, montanhismo, trilhas, que pode contribuir para sua preservação, desde que praticado de forma controlada. Ele ainda pode fomentar o turismo ecológico, rural, geológico e rupestre. A pesca é atualmente o principal atrativo do rio. A falta de fiscalização e a pesca predatória colocam em risco a atividade. Então a região do rio Pitangui ela é muito importante aqui em Ponta Grossa, não só pela questão da água que a gente deve preservar, mas também porque a gente pode utilizar essa região em atividades turísticas. Então a gente tem grande potencial para o turismo em áreas naturais, geoturismo, turismo de aventura, ecoturismo. Muitas dessas atividades elas utilizam a água e é por isso que é de fundamental importância a gente preservar toda essa região. A poluição. O mesmo rio que nasce com águas cristalinas no Abapã ganha feições diferentes à medida que aumenta seu contato com o homem. Lixos jogados na mata ciliar e lançados na água dão a dimensão da falta de respeito com o meio ambiente. A situação se agrava no encontro das águas do Rio Verde. Nesse ponto, o Pitangui ganha coloração cinza devido à poluição. O esgoto jogado no rio sem tratamento forma um mar de espuma. É essa mesma água que abastece e dá vida à cidade. Os rios são as veias do planeta. A água está presente em 3/4 do planeta, mas somente 2% desse volume de água é própria para consumo. Mesmo assim, a maior parte está nas geleiras. Várias regiões do mundo já sofrem com a falta de água e a previsão é que a escassez deste recurso natural seja um dos grandes desafios das futuras gerações. Desde 2001, existe o Comitê Gestor da Bacia do Alagado. Ele reúne órgãos públicos, entidades privadas, agropecuaristas, usuários e moradores com a finalidade de minimizar os impactos da ação do homem. Agora que você já sabe de onde vem a água que bebemos, ajude a preservá-la. Evite o desperdício desse bem tão precioso. Sem eles, não há vida.